Fala, meu povo, esse é o Clacast com... Pra onde eu olho? Pra bolinha. Parece a bolinha Pelo aqui. amor de Deus. Tá. Ali você finge que não tem. Então... Fala, meu povo, esse é o Clacast, podcast voltado a conteúdo e vídeo, e o tema de hoje é para empreendedores, nosso maior público por aqui. Se você acha que vai surtar com as pendências de quem tem o próprio negócio, esse conteúdo é para você. O convidado de hoje é Juan, @yoga em Aracaju, sigam ele. E a gente vai falar sobre como minimizar a ansiedade no dia a dia do empreendedor. E aí, Juan, conta aí pra gente. Esse é um tema muito importante, né? Principalmente hoje, quando a Organização Mundial de Saúde fala que tem mais de 11 milhões de pessoas sofrendo aí, lidando com a ansiedade no nosso dia a dia. Muito É complicado. muita gente, né? Muita gente nem sabe, né? A gente Nem acaba identifica. minimizando muitas vezes, né? A gente fica minimizando suar frio, minimizar a palpitação, não dormir bem, não comer direito e acha que muitas vezes é natural. Falta de ar. Falta de ar. E não é natural, acontece, claro, mas se isso se torna cotidiano, se torna todo dia você com aquele mal-estar, aí você tem que rever isso, com certeza. É complicado, realmente. Eu gosto de dizer que a vida do empreendedor é uma montanha-russa, né? Sim. Um dia você tá bem, no outro dia você tá péssimo, no dia você tá tranquilo, no outro você tá bem louco, assim. Aí você acha que não vai dar certo em nada, aí no outro dia você tá tranquilo, resolvendo tudo Sim. na boa. Então é muito complicado lidar com essas inúmeras emoções ao mesmo tempo. Principalmente quem está iniciando na vida empreendedora, quem ainda não está acostumado a lidar com várias emoções ao mesmo tempo. Sim. E aí como é que a gente pode minimizar isso no dia a dia? Empreender, eu acho que é um dos maiores desafios dos seres humanos, né? Porque a gente coloca muita cara a tapa. E todo ser humano tem essa necessidade de ser querido, de ser amado, né? E a gente, quando a gente empreende, a gente fica muito nessa tensão de falhar. E se eu falhar e se não der certo? E se eu, em vez de ser exemplo de sucesso, for de fracasso? Então a gente tem muito medo do erro, do fracasso, se não der certo. E se eu vender um curso, e se eu lançar um curso e não vender? E se eu abrir meu negócio e falhar? Então a gente fica muito nessa cobrança excessiva todo o tempo. E muitas vezes a gente fica nessa cobrança olhando muito para o futuro, sabe? E a ansiedade vem muito disso, de quando a gente não está vivendo no presente, quando a gente tem essa síndrome de ausência do momento presente. Então eu posso muito bem, é possível encontrar esse equilíbrio, por exemplo, de lançar um curso, abrir meu negócio e fazer as coisas passo a passo, dia a dia, sabe? Então, tipo, tive um problema com o meu curso, tá? O que é que eu posso fazer hoje para resolver? Hoje para resolver. Amanhã eu posso ver depois se não vai vender mesmo. Tive um problema com o meu fornecedor, eu tenho um restaurante, abri uma hamburgueria, o que é que eu posso fazer hoje para resolver? O problema é quando eu tenho uma questão, uma situação de estresse para resolver e eu fico sempre pensando no futuro. E se isso não der certo? E se depois não der certo? E se eu sempre fizer no negativo, isso? né? Sempre no negativo, exatamente. Então, se a gente fica tendo em mente que a gente precisa pausar e precisa resolver os problemas de hoje e amanhã depois a gente pensa, isso já é meio caminho andado para a gente ter equilíbrio realmente e saúde no cotidiano. Então, o primeiro passo, viver no presente, né? Viver no presente, com certeza. É muito comum o empreendedor ele dedicar o dia inteiro dele a trabalhar. Tipo assim, às vezes trabalha 16 horas por dia, 18 horas por dia. Sim. Isso não vai ser saudável nunca. Mas eu tô fazendo pelo meu negócio. Ótimo. Mas você pode daqui a 2 dias ter que parar porque você não se alimentou direito, você não dormiu direito. Isso acaba impactando na nossa saúde, né? Sim. Então, assim, eu, workaholic, né, amo trabalhar, se deixar trabalho o tempo inteiro, mas desde que eu descobri que eu tinha ansiedade, que a gente vai contar até essa história já já, né? Sim. Eu senti a necessidade de encontrar o equilíbrio, realmente, de saber a hora que eu preciso fazer atividade física, de saber que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso beber água suficiente, que eu preciso também parar para descansar. Às vezes a gente dá um gás tão grande de manhã cedo que 10 horas da manhã já está exausto, né? Então tem que saber realmente o equilíbrio para você não gastar toda a sua energia, ou então, não, trabalhei uma semana que nem louca, aí quando é na outra semana você adoece porque sua imunidade baixou, porque você não comeu, não dormiu, ou então você fica simplesmente sem saco, aquilo que era um prazer para você não é mais, porque você está cansado. Quando a gente está cansado, nada funciona direito. Escutados, né? Então eu acho que é essencial a pessoa descobrir realmente o que dá prazer a ela e inserir algumas dessas atividades na rotina, né? Com certeza.
Sabe que eu li recentemente essa frase, que é até um clássico do empreendedorismo, que é: descubra o que você ama fazer e não terá que trabalhar nenhum dia. Eu falei, gente, que mentira isso! Mentira. Você vai ter que trabalhar muito, se você... A diferença é que mais vai do que todo mundo, provavelmente. vai ser um pouco mais prazeroso porque você gosta do que você faz. Mas, gente, você vai ter que trabalhar muito, se não existe não ter que trabalhar. E mesmo que a gente saiba disso, tem que ser feito com harmonia, com equilíbrio, né? É difícil, porque a gente ama o que a gente faz. E quando você empreende, você é 100% responsável pelo seu negócio, né? Sim. Então, tem muitas coisas que se você não fizer, realmente ninguém mais vai fazer. Só que essa própria responsabilidade, esse próprio sonho, essa garra que a gente tem, essa força, ela precisa ser controlada com equilíbrio mesmo, sabe? Você perceber, eu acho que tem muito essa questão do planejamento. Planejamento e pausas ajudam muito. Então, se eu começo a planejar meu dia, por exemplo, na noite anterior, digo, amanhã eu vou ter que fazer isso, isso, isso e isso. Porque eu sei que eu tenho que fazer, ninguém mais vai fazer por mim, eu tenho que fazer, ponto. Mas aí, vamos supor, eu faço 2 horas daquilo que eu tenho que fazer no outro dia, pauso um pouquinho, levanto da minha sala, vou tomar um café, estico minhas pernas, ou já acordei mais cedo, já fui pra academia, porque eu sei que depois das 8 eu vou ter aquela coisa para fazer. Então, acho que com planejamento e com pausa, tudo se resolve. Ninguém que tá aqui para dizer que, realmente, você não vai ter que tomar conta do seu negócio, você não vai ter que trabalhar. Não trabalha. Não, a gente sabe que você vai ter que trabalhar. Tem coisas que você vai ter que fazer, realmente, de fato. Mas que você faça isso de maneira que você consiga estar vivo. Exatamente. Para manter o seu negócio. Aconteceu uma coisa interessante que recentemente eu fiz um workshop sobre yoga para ansiosos. Que e tava num nível de preparativos e tal, e eu tive um monte de problema. Que a gente sempre tem problema, sempre né? tem. Eu tive um monte de problema e aí teve um momento assim que eu falei, não, gente, eu vou ter que parar aqui para dar uma respirada, porque senão eu vou ser aluno do meu próprio curso. É verdade. Sabe? A gente tem que ter esse cuidado mesmo. Eu tive que passar o fim de semana, às vezes, sem fazer nada. Eu tinha 300 coisas para fazer, mas eu sabia que eu tinha que parar no fim de semana, senão na segunda-feira esse curso não aconteceria, porque eu não estaria lá. Então, a gente tem que ter essa ideia mesmo, de que uma pequena pausa, em vez de atrapalhar a sua produtividade, ela lhe ajuda a ser mais produtivo. Verdade. Muitas vezes. E às vezes, assim, uma besteirinha, coisa de 30 minutos, de você fazer uma atividade que te dá prazer, ler um livro, comer uma coisa que você gosta. Ou, enfim, jogar algum joguinho que te dá prazer. Encontrar namorado, amigo, sabe? Meia horinha, 20 minutos, dar uma ligação para alguém. Porque por mais que a gente fique muito focado quando a gente está construindo nossos projetos, etc e tal, a gente tem que ter a ideia que somos seres humanos, somos frágeis. Somos. Nossa mente, ela é muito frágil. A gente desenvolve, por exemplo, patologias mentais com muita facilidade, ansiedade, depressão. E são coisas que vão acontecendo no pouco a pouco, no dia a dia. Então, às vezes a gente fala, mas a pessoa está com depressão do nada. Não, não é do nada. Não é do nada, é porque a gente não enxerga. Não enxerga. Então, de repente, aquela pessoa ali tem anos de negação de si mesma, de não prestar atenção de como ela está se sentindo. Então, aquilo vai crescendo, 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 até se tornar insuportável. Então, a gente tem que estar de olho em nós mesmos, assim. A gente tem que avaliar as reações que o nosso corpo dá. Exatamente. Os sinais que ele dá, né? Exatamente. Então, quando eu tinha... Eu ainda tenho, né? Falta de ar. E aí, eu com muita falta de ar e fazendo aqueles exames de respiração, né? Fiz vários exames, não deu nada. Aí, quando o médico chegou assim, se seu problema é ansiedade... E eu disse pra ele, impossível. Não sou ansiosa. Eu imagino. Sou super tranquila, mas por quê? Porque eu levava pro extremo. Sim. Né? Não são aquelas pessoas que quando vai ter um acontecimento não consegue dormir, tem insônia e sua frio. Eu não tenho nada disso, né? Então, o primeiro passo realmente é você identificar. E eu acho que o segundo passo, eu, pelo menos, identifiquei com terapia, com psicólogo, né? Sim. É identificar o que causa, né? Então, eu tinha muita ansiedade quando eu tinha algum trabalho para entregar, eu achava que não ia entregar, ou quando eu achava que ia chegar atrasado no trabalho. Então, o segundo passo é você realmente identificar o que causa, para você evitar. Então, assim, o que é que vai evitar o prazo apertado do trabalho? Planejamento. Sim. É você entender que se você tem uma coisa para entregar no dia anterior, por que você não faz uma semana, ou no dia posterior, porque você não faz uma semana antes ou um dia antes, para que você não sinta isso, que acaba atrapalhando sua produtividade. E a terceira também é identificar o que minimiza. Sim. Então, assim, dificilmente a gente vai deixar de ter essa ansiedade. De vez em quando é até importante para a gente dar um pouquinho mais de valor para alguma coisa, para algum momento,
mas como minimizar, né? Se é uma atividade física, se é realmente encontrar com um amigo, se é almoçar com sua mãe, tomar um café com sua avó. Às vezes não precisa nem de muito tempo, você não precisa, para diminuir minha ansiedade eu vou ter que viajar. Não é possível você fazer isso o tempo inteiro, então você tem que encontrar nas pequenas coisas do dia a dia, inserir na sua rotina esses momentos que te dão prazer, para que você, quando chega no fim de semana, às vezes a gente tá tão esgotado que a gente nem quer fazer mais nada. Exatamente. Né? É bem por aí. Eu acho que tem 2 fatores muito especiais quando a gente fala de ansiedade. O primeiro deles é que a ansiedade é um sentimento como qualquer outro. Sabe, a gente não tá falando isso porque dominamos a ansiedade, nunca vamos nos sentir mais ansiosos. Não, imagina, eu vim gravar esse vídeo hoje, eu fiquei um pouco ansioso, a gente fica, né? A gente pensa, o que é que eu vou falar? Não sei esquecer alguma coisa. Será que vai dar certo? A minha atrasei 10 minutos, então, tipo, acontece, ninguém tá aqui pra não ser ansioso com nada mais na vida. A diferença é o nível de ansiedade que a gente entra, né? Então, é natural, a pessoa tá no trânsito, vai casar, não sei o quê, vai lançar um projeto importante para ela vai ficar um pouco ansiosa. A diferença é a gente sentir essa ansiedade e ter um eixo para voltar. Isso. Eu consegui voltar para o meu eixo, porque todo o processo de adoecimento no geral, e o yoga nos fala muito disso, ele é um processo crescente. Então, tipo, não vou cuidando hoje, não vou cuidando hoje, não vou cuidando hoje, daqui a pouco eu pioro. Então, você ter essa ideia que é normal sentir ansiedade, a questão é o nível, e eu ter como voltar para o meu eixo. E também, o que você falou super bem, é a questão da causa, né? Porque a ansiedade, ela não é, sabe, ela mesma, um fim nela mesma, ela tem uma causa. Então tem que encontrar aí esses fatores de estresse, esses fatores que lhe deixam mais ansioso. De repente é um deadline, de repente você não consegue vender, não consegue ficar muito bem quando está criando um projeto, está para lançar algo e você fica mais frágil. Então tem que identificar isso e tem que ter ferramentas. Né? Você tem que ter alguma coisa que te ajude, que sozinho a gente não consegue, né? A gente tem que ter realmente algo que lhe ajude. De repente é acordar mais cedo para ir para academia, ou antes de dormir, vai para sua academia, se isso te ajuda. Isso. Né? Já tá mais... Cada um tem sua própria forma, né? Sim, já está mais do que comprovado que atividade física, yoga, meditação, por exemplo, elas provocam o crescimento dos hormônios do bem, dos hormônios da felicidade, serotonina, endorfina, dopamina, que faz a gente se sentir bem no nosso dia a dia. Então não é que você vá criar o seu projeto e fique totalmente ali estressado com aquilo, etc e tal, e de repente nem consegue aproveitar aquilo, né? Então a gente tem que ter, e é um treino isso, sabe? Sim. É um treino todo dia de você poder ir criando o seu projeto, criando suas realizações e aproveitando o processo. Porque tem muito isso, não é só né? o fim do caminho, não né? Não é só o fim do caminho, exatamente. É você, hoje eu consegui lançar um curso, que bom, criei um curso, botei pra vender, que legal. Não é você já ficar, meu Deus, não vou vender nada. Primeiro dia, não vendeu nada ainda, fica, meu Deus. Não, eu consegui chegar até aqui, fiz o curso. Agora vamos ver como é que já vai. foi uma vitória, né? Já foi uma vitória. Abri meu negócio, meu restaurante, eu abri. Comemora aquilo, sabe? Se vai crescer, se vai vender, se vai dar... Vai dar certo. E eu acho que muita coisa também vem muito dessa noção da gente se sentir responsável e que essa responsabilidade também venha no sentido da gente acreditar que a gente pode dar conta. Sim. Sabe? Se vai dar alguma coisa errada, vai. Amigo, vai dar alguma coisa, em algum momento vai dar errado mesmo, é um fato. Tem que aceitar isso para não gerar isso exatamente. Uma bola de neve. Tem algum momento aí que não vai ser legal para você, que você vai ter que repensar a sua vida, ok, mas aí tem em mente que você pode dar conta disso. Sabe? Que você vai dar um jeito. Mantenha sempre isso em mente. Que tá difícil agora? Tá, mas você pode dar um jeito. Sim. Respira um pouquinho. Agora, sim, o jeito que você não pode dar é você estando mal, estando doente, estando adoecido com isso. Aí as ideias que vêm são todas ruins. Você não tem energia para fazer aquilo ser resolvido, né? E não consegue realmente encontrar soluções. Sim. Né? A ansiedade não é depressão. Mas, se você não cuidar, pode virar uma coisa pior. E tem vários casos de comorbidade, né? De você ter um diagnóstico de ansiedade com outra coisa em cima, porque é sempre uma bola de neve e o nosso corpo é muito frágil. Então, tem que ter realmente essa atenção constante aí. E como estamos hoje, sabe? Porque eu acho que a gente precisa realmente... O mundo precisa de empreendedorismo. Sim. A gente precisa de pessoas que realmente... deem a cara a tapa, que dizem, não, eu não vou seguir o que todo mundo faz, eu quero fazer do meu jeito, sabe? Imagina se você fosse fazer vídeo como todo mundo fazia. Você está fazendo do seu jeito. Imagina se eu fosse dar aula de yoga como todo mundo faz, estou fazendo do meu jeito. Então a gente precisa de pessoas assim, a gente paga um preço por isso, e é sempre importante falar disso, a gente paga um preço por isso.
Mas a gente vive num momento em que ser original não é só importante, como é urgente. Né? Às vezes as pessoas saem da faculdade e não têm ideia de como fazer, ou então ficam à espera de serem contratadas porque não sabem como transformar o que aprenderam de maneira mais prática. É você colocar a decisão da sua vida na mão dos outros. Na mão né? dos outros. Então a gente precisa de empreendedorismo, claro, a gente precisa de pessoas que assumam. Que gerem oportunidades para outras pessoas. Que é lindíssimo. Imagina você poder contratar alguém, você poder oportunizar alguém, desde ser uma funcionária na sua casa a uma pessoa no seu escritório. É incrível o empreendedorismo. Agora a gente paga um preço e a gente, na verdade, tem que aprender a pagar esse preço de maneira cada vez mais equilibrada. É verdade. Para que a gente consiga manter tanto o nível de produtividade, de inovação, quanto de realização pessoal, de realização própria. Porque a gente tem que crescer nessa vida de maneira integral. Então a gente tem que ter sucesso nos negócios, mas a gente também tem que ter um casamento legal. Né? A gente tem que ter amizades saudáveis, a gente tem que ter momentos de lazer, sabe? O sucesso, na verdade, que a gente almeja, ele tem que ser encarado de maneira integral. Porque pouco vai adiantar para mim eu ser um CEO de uma grande companhia e ter um problema cardíaco de ser uma pessoa infeliz. Exatamente. Sabe? A gente tem que ser primeiro. Eu acho que essa é toda a lógica do yoga, da meditação, por exemplo, é cuidar da essência. Então, pô, que legal que você abriu um negócio agora, que legal que você está dando sua cara a tapa, muito precisa disso. Agora, cuide de você também, da sua essência. Não vai adiantar você conseguir tudo o que você quer, chegar lá na frente e dizer, nossa, que pessoa infeliz que eu sou agora. Eu perdi meus amigos, eu perdi meu relacionamento, me afastei da minha família. Sabe? Gerei um problema de saúde. Exatamente. Ou não estou nem saudável para aproveitar aquilo que eu tanto quis. Exatamente. Sabe? Então, mesmo as coisas que a gente ama, elas têm que ser encaradas com equilíbrio. Imagina, se você ama chocolate, por exemplo. Um exemplo. Você vai comer chocolate todo dia? Não vai. Não tem como. Eu amo meu negócio, eu amo trabalhar, amo. Mas eu vou precisar fazer isso a cada instante da minha vida, a todo segundo do meu dia? Não tem como. Então, tipo, queira crescer no seu negócio, mas também queira ser um marido melhor, queira ser uma esposa melhor, um namorado melhor, um filho melhor. Tudo em harmonia, sabe? E também, a gente também tem que aprender muito a se perdoar, eu acho, com essa cobrança excessiva que a gente tem. É uma autocrítica absurda. Nós somos nossos maiores críticos, né? Sim. Então, a gente quer ser perfeito o tempo todo, quer fazer o certo o tempo inteiro. Então, assim, qual o problema de vez em quando você errar? Sim. Né? Na produção de conteúdo tem muito isso. Né? Eu coloquei a caixinha de perguntas. O que é que te trava? Autocrítica, vergonha, o que é que os outros vão falar? Esqueça. Sim. Só vai. Né? Eu fiz o curso de Academia da Produtividade de Jerônimo e eu achei bem interessante. Rei do mundo. Eu achei interessante uma analogia que ele fez, que é uma historinha que ele conta, né? Tem um garçom e aí o garçom está levando uma bandeja. Em cima da bandeja tem todas as áreas que são importantes da sua vida. Tem a sua família, tem a sua saúde, tem o seu trabalho. Minto. Em cima tem tudo que é importante para você e os dedos são os papéis que você tem na sua vida. Você tem o papel, tem o papel de profissional, tem o papel de marido ou de esposa, tem o papel de amigo, tem o seu próprio papel que você precisa cuidar de si. E aí ele fala que quando a gente desequilibra um papel na nossa vida, a bandeja desequilibra junto. Então a gente não consegue atingir as coisas que são realmente importantes para a gente. Então a gente percebe que tem até os casos, por exemplo, uma mãe que aí teve o filho, aí não, agora eu vou me afastar do meu emprego para cuidar do meu filho. Chega um momento que ela não está tão feliz com aquilo, porque ela gostava também do trabalho dela. Sim. Ou então o contrário, a mãe que precisa se dedicar ao trabalho, ela se sente mal porque ela não está dando tanta atenção ao filho. Então isso, a gente precisa ter esse equilíbrio em todos os papéis da nossa vida. E ela até fala para você fazer uma análise toda semana. Se nessa semana eu dei mais ênfase ao papel profissional, na próxima eu posso cuidar um pouquinho mais de mim. Exatamente. Na outra eu posso cuidar um pouquinho do meu pilar social, vou marcar alguma coisa, vou convidar um amigo que eu não vejo há muito tempo. E eu acredito muito nisso, que o sucesso não é só o sucesso profissional, é você estar bem como um todo, é você acordar feliz, é você ter uma rotina feliz, fazer as coisas com prazer mesmo. Sim. Né? Senão se torna tudo muito pesado e, querendo ou não, esse seu negócio que te deu tanto prazer, uma hora vai deixar de te dar prazer porque você não consegue mais suportar. Exatamente. Né? Minhas experiências profissionais anteriores, eu não tive equilíbrio, né? Isso veio de mim mesmo, porque eu gosto muito de trabalhar, e acabou que eu precisei abrir mão porque chegou o momento de estar doente. Sim. E aí essas experiências que eu tive hoje me fazem enxergar
Que quando acontece alguma coisa que eu percebo que eu estou muito exausta, que minha energia está baixa, eu me permito descansar. Exatamente. Às vezes a gente não se permite descansar. Sim. Não se permite ficar doente, a gente fica com raiva porque está doente. Gente, somos humanos, não somos robôs. A gente precisa entender que precisamos descansar, precisamos cuidar da nossa saúde para conseguir seguir em frente, né? Exatamente. Eu acho que a pessoa que talvez esteja escutando, ou vendo, assistindo isso, talvez perguntar, mas eu tenho que ser bom em tudo, então? Não. Eu tenho que ser perfeito em tudo? E eu sempre digo que a gente não tem nenhuma necessidade de ser perfeito, assim, zero necessidade de ser perfeitos. Tem necessidade de ser feliz, né? Mas todo o interesse e talvez todo o compromisso em ser melhor. Verdade. Sabe? Então, você não precisa ser perfeito, mas você precisa ser melhor. Sabe? Todos os dias, de alguma forma, em alguma coisa. Então, se você não foi um bom esposo ontem, hoje você pode ser. Se você não cuidou tão bem do seu negócio ontem, hoje você pode ser. Então, sempre no hoje, a gente pode ser sempre melhor hoje. Não é pra ser perfeito, dizer, ai meu Deus, então agora, além de ter um negócio milionário, eu tenho que ser um marido exemplar, não sei o quê. Você tem que ser melhor, cara. Você tem que ser melhor todo dia um pouco. 1% cada dia, 1% cada dia, exatamente, 1% cada dia. E todos os ensinamentos de yoga, de meditação, de Ayurveda, nos ensinam que a gente tem que olhar muito para a natureza. Então, se eu pego a semente do meu projeto, do meu negócio hoje, do meu empreendedorismo, e planto, ela não vai dar fruto de hoje para amanhã. Se você está me escutando aí ou me vendo, você já plantou feijão na escola? Lembra daqueles feijãozinhos que a gente plantava embaixo do algodão? É incrível, é uma memória afetiva maravilhosa. Maravilhosa. Se a gente planta aquilo, a gente chegava no outro dia, já ia correndo, não dormia direito. Achando que, né? Já chegava na escola, assim, meu Deus, para abrir a sala para ver e o feijão não tava lá ainda, nada. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Passava um tempo, muitas crianças choravam, diziam, professora, o meu deu errado, o meu não tá nascendo, não fiz certo e tal. Mas demora um tempo para aquilo acontecer. E até que chegava no final da semana, mas nem lembro como era o tempo, mas vamos supor, que chegava no final da semana, ou na próxima semana tava lá um brotinho, daqui a pouco tinha crescido e a gente, enquanto crianças, absolutamente apaixonados, achando aquilo incrível de ter plantado alguma coisa no feijão. Então toda a nossa vida ela é plantada como se fosse feijão no algodão. A gente precisa dar o tempo daquilo germinar, daquilo crescer para depois colher os frutos. Agora isso é um treino, porque a gente vive numa cultura muito imediatista e da gratificação instantânea. Então eu quero tudo hoje, eu quero tudo agora, eu quero tudo para ontem. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu quero aprender 3 cursos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Meu negócio precisa ser resolvido isso. Eu preciso ser uma excelente amiga, eu preciso... Sim. Ave Maria. Se eu quero lançar um curso, eu quero vender tudo hoje. Se eu quero abrir um negócio, eu quero ver meu restaurante cheio hoje. E aí a pessoa começa a ficar adoecida porque as expectativas dela não estão sendo respondidas, mas elas não estão sendo respondidas porque é impossível responder uma expectativa desse tamanho, né? Então a gente tem que plantar nossos sonhos como se fosse o feijão no algodão. Exatamente. Deixando lá um pouco, trabalhando, regando, olhando lá como é que tá, que vai crescendo. E a gente tem muito a mania de controle também, né? Sim. Eu quero que isso aconteça até tal dia. Mas não é você que controla tudo, entendeu? Sim. Não é você que decide, Juan, você vai me contratar hoje para fazer um curso online. Não é você que decide. A gente tem que deixar as coisas fluírem melhor, fazer a nossa parte, obviamente. Se a gente tem que saber, para a gente conquistar aquilo, quais são os passos, a gente tem que se dedicar a esses passos, ter disciplina. Mas as coisas não só dependem da gente exclusivamente. A gente não tem controle sobre tudo. Não tem controle sobre tudo. Né? E muitas vezes as expectativas são geradas por conta disso, por essa necessidade de controle o tempo inteiro. Exatamente. Né? Então é bem complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como as técnicas de meditação e de yoga, o que é que elas geram numa pessoa que é ansiosa. Eu ainda não consegui, já tentei meditar, Você né? tá me devendo isso. Tô devendo, Já tentei algumas vezes, mas talvez não tenha me dedicado o suficiente, ou a gente já vai com aquela mentalidade que não vai conseguir. Sim. Né? Eu utilizo hoje somente a atividade física, que me ajuda muito. Juan, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre as técnicas de meditação e yoga, como é que pode ajudar, como é que essas técnicas podem ajudar as pessoas que são ansiosas. Então, yoga e meditação são técnicas milenares, né, de autoconhecimento. Quando a gente tem essa profunda compreensão de como nós funcionamos, como é que a gente age, quais são os nossos gatilhos, o que é que pode me deixar mais ansioso, o que é que me deixa mais triste, a gente consegue ter uma vida muito mais produtiva, muito mais feliz, porque a gente está se compreendendo nesse processo. O yoga e meditação já estão aqui antes de nós, vão continuar depois disso.
Então, está mais do que comprovada a sua eficácia nesse sentido, principalmente no que diz respeito à nossa saúde mental. A gente sabe que, cientificamente, tanto yoga quanto meditação, eles ajudam na produção daqueles hormônios que eu falei mais cedo, de dopamina, endorfina, serotonina, que deixa a gente mais tranquilo, mais relaxado. Recentemente também tem vários estudos que apontam o quanto a meditação, por exemplo, consegue nos ajudar a lidar com as doenças degenerativas, porque elas conseguem renovar, de certa forma, prevenir, na verdade, o avanço do envelhecimento precoce. E aí, se a gente vai inserindo isso todo dia, a gente vai gerando qualidade de vida em diferentes aspectos. E aprendendo a viver no presente, né? Que é o que a gente sempre fala. Aprendendo a viver no presente. E o yoga nos ensina também a gente ter essa maturidade emocional, da gente compreender, por exemplo, que a gente vive num mundo onde tudo é efêmero, sabe? O que eu tenho de bom é efêmero, o que eu tenho de ruim é efêmero. Então, ele aponta um caminho do meio. Quando a gente está praticando, por exemplo, um asana, que são aquelas posturas que a gente faz durante a aula, às vezes a pessoa sente um incômodo, sente uma dorzinha ali, que eu chamo de dorzinha do bem. Mas a dorzinha do bem, ela vai passar. Então, de alguma maneira, a pessoa que está praticando, ela tem que encontrar uma maneira de lidar com aquele desafio daquela dor ali. Se a gente repara nas aulas de yoga, as pessoas não saem correndo quando está doendo. Elas ficam ali um pouco porque elas aprendem a lidar com aquilo. E a meditação também é assim. A gente vai compreendendo que nós não somos o pensamento, mas nós podemos ser a consciência que observa aquele pensamento chegar. Então, quando a gente começa a meditar, a gente não vai ficar gritando com o pensamento. Eu não quero pensar em nada. Cale a boca. Pare minha mente, eu não quero pensar em nada. Isso é terrível. A gente fica mais estressado ainda quando a gente fica gritando de não querer pensar em nada. Isso não existe. O que existe é a gente obter essa capacidade espaçosa da gente olhar para o pensamento e deixar ele seguir. Se ele surgiu, ele também pode seguir por conta própria. Agora, isso é um treino, porque a gente vive uma vida muito identificado com tudo que acontece. Então, se vem um pensamento, fulano, isso vai acontecer, sei lá, meu curso não vai dar certo. Aí eu fico com aquilo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Sabe, eu estou identificado com aquilo. Agora, se eu crio um espaço dentro de mim, esse discernimento de poder compreender que eu posso perceber o pensamento, que todos os nossos pensamentos e sentimentos são visitantes dentro de nós, então eu posso ter a paz aí que eu almejo. Porque no dia que esse pensamento chegar, eu posso ter esse discernimento de, talvez eu não queira pensar nisso agora, vou deixar isso passar. Só hoje eu não vou pensar nisso. Vou deixar isso seguir. Até no nível que algo aconteça com a gente de horrível, de desafio mesmo, e a gente pensa, nossa, que absurdo isso aconteceu comigo, como é que eu posso lidar com isso? Que a gente não se identifique de cara com desespero, com a desesperança, com o medo de que algo, com pânico, de que algo realmente, com ansiedade, de que algo realmente aconteça, mas que a gente tenha esse discernimento de, opa, vou dar aqui um passo para trás, olha que coisa absurda aconteceu comigo, como é que eu posso resolver isso? Agora, isso é um treino, claro, né? Mas a gente precisa ter esse discernimento de estar sempre ali encontrando um caminho do meio. Aconteceu uma coisa muito boa. Eu sempre falo isso para os meus alunos. A gente tem que viver isso que o yoga chama de equanimidade, que é um sentimento de você estar sempre bem com tudo que aconteça com você. Porque você sabe que tudo que é bom e tudo que é ruim vai passar de alguma forma. Em algum momento. Pode não ser hoje, mas passa. Então, se acontecer algo incrível com você, sei lá, você vendeu 100 mil reais aí com seu curso aí, Andressa acabou de lançar um curso, vendeu 100 mil reais em 7 dias, 6 em 7, Érico Rocha e tal. E aí você fica quieto, sabe? Nossa, que legal, consegui, parabéns pra mim, parabéns pra minha equipe. Você não ficar naquela euforia incrível, porque vai acontecer depois uma coisinha que pode desestabilizar. E aí, quando isso acontecer, como é que você vai estar? Da mesma maneira, se acontecer algo horrível com você, bati meu carro, terminei com meu namorado, fique quietinho um pouquinho. Já passa. Sabe? Que a gente gasta muita energia, muita saúde com tudo que acontece com a gente. Então, se a gente tem esse discernimento de ir construindo esse bem-estar, um bem-estar equânime, onde eu posso realmente estar bem com tudo que aconteça, aí a gente encontra mais saúde, mais qualidade de vida. Com certeza. E realmente é um desafio, né? Eu brinco no meu Instagram que eu estou eternamente em busca do equilíbrio entre minha vida pessoal e profissional. É um desafio, mas a gente precisa entender a cada semana ou a cada dia, só por hoje, o que é que está faltando, o que é que pode ser implementado para conseguir viver mais tranquilo, né?
Sim, e eu acho que tem muito esse conceito de equilíbrio, como se a pessoa tivesse que ser perfeita, né? Não, é. A gente posta foto praticando exercício físico, comendo super bem, e a pessoa acha que a vida é perfeita, mas não é assim. Não Equilíbrio não é linha reta, eu gosto muito de dizer isso. Equilíbrio não é isso aqui, sabe? Equilíbrio é você vir pra cá e voltar pra cá, ir pra cá e voltar pra cá. A montanha russa. Você tem um eixo pra voltar. Tem. Comeu besteira, comeu muita coisa calórica, fast food ontem, hoje dá uma maneirada. Não foi para atividade física ontem, não fez yoga, não meditou, não foi para o funcional. Vai hoje, sabe? Vai, mantém essa linha, sempre correndo, sabe? Vai, sai, volta, sai e volta. Isso que é equilíbrio. O problema é quando a gente vem para cá e desce. Esse E se é o desespera, problema. e se culpa e não faz nada para mudar. E não volta. A gente tem que sempre voltar. E essas ferramentas, atividade física, yoga, meditação, ajuda a gente a voltar para o eixo. É isso que a gente tem que fazer. Sempre cada vez mais voltar. Mais rápido e de maneira mais eficaz. Perfeito. Obrigada, Juan. Foi muito bom conversar com você. Com certeza vai ajudar muita gente. Porque, infelizmente, a ansiedade predomina aí os empreendedores. Né? Os que não são também. Mas, cada dia, a gente faz um pouquinho para ajudar, né? Eu gosto de compartilhar as coisas que acontecem comigo para as pessoas não acharem que equilíbrio é linha reta, que todo dia eu acordo bem, que eu faço atividade bem tranquila. Então é bom a gente compartilhar também a vida real para que as pessoas entendam que todo mundo passa por dificuldades e você também está ajudando de pouquinho em pouquinho nas suas aulas essas pessoas que querem viver no presente. Então, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade incrível, eu sou muito fã de Andresa, ela já sabe disso. E a gente tem que somar mesmo, né? A gente tem que se ajudar. Eu acho que todo o nosso propósito de vida tá em a gente se curar das nossas coisas, se melhorar como seres humanos e ajudar nesse processo o maior número de pessoas. No mais, a gente segue plantando nossos sonhos no algodão. Então a gente planta todo dia um pouquinho e espera crescer. Amei.